Mas daí a gente chega aqui numa polêmica, né, do disco. Porque, como você falou, tem umas coisas que daí não tem nada a ver mesmo com a Arca de Noé, né, que não é bicho. Que não Inclusive é o contrário, né, de Arca. Então daí a gente chegou aqui no número 7, a aula de piano com a versão das frenéticas. Vamos falar da polêmica, então. Qual que é a história dessa aula de piano? Porque quando você ouve assim rapidinho, talvez você nem perceba o que é. Porque é uma música animada, tem aquele estilo característico das frenéticas, que é cheio dos gritinhos, né? Cheio de ui, au, né, o tempo inteiro. Que lembra muito o Dance Dance, por exemplo, que é a famosa das frenéticas, que é assim, né? Então, aliás, todas as músicas desse disco, os intérpretes, eles botaram a cara deles, né? Então você podia estar em qualquer disco daqueles intérpretes. E acontece isso com as frenéticas também. No Gato, né? Todos eles têm a sua peculiaridade. Não, a escolha dos intérpretes foi perfeita, né? Eles encaixaram. Mas aqui as frenéticas têm esse lado que remete um pouco àquela coisa, talvez mais sexual mesmo, né? Sim. Mas qual que é a história da aula de piano? Conta pra gente, assim, Então, a aula de piano é o professor, né, que chegava pra dar aula pra menininha e a mãe ia dormir, né, de tarde, ou ia trabalhar, uma coisa assim. E daí rolava suruba, né? Pedofilia, pra falar mais a verdade, né? Depois, na música, conta que mais pra frente tinha as 4 mãos, né? Que eles passaram a ver um concerto a 4 mãos, né? Isso. Assim, eu confesso que eu, quanto criança, ouvindo a música, eu já tinha noção que aquilo não era pra criança. Aquilo não, definitivamente, tinha mais coisa ali embutida, né? Então, a pergunta que na época eu fazia, por que essa música tá lá, né? Por que eu tenho que ouvir essa música? E eu não concordava com aquilo, né? Assim, eu tinha na nossa infância, a questão da pedofilia, a gente era muito, até hoje, né? Dessa coisa do adulto subjugar a criança, né? Se tem vizinho, ou tem pais que fazem isso. Não, meu pai, gente. Mas você tem muitas, o maior índice é a família, né, de pedofilia e tal. Graças a Deus eu tive uma mãe que me orientou muito em relação a isso. Eu tive um caso de início, né, de eu falar assim, mãe, isso tá acontecendo, essa pessoa tá encostando na minha perna e tal, né, eu falei assim, então, isso não pode. Ela me explicou e tal, e isso me deu abertura pra falar pra ela, e ela meio que me orientar no que eu deveria fazer se isso acontecesse de novo. E teve vários casos que não que aconteceram, mas prestes a acontecer, mas que eu tinha como me defender compartilhando com a minha mãe, né? Mas eu penso crianças que ouvem a Arca de Noé e não têm essa abertura com seus pais e de repente começam a se acostumar que isso é legal, que isso é normal, né? A aula de piano é normal. O adulto abusando da menininha, né? Então, realmente, isso é um questionamento para fazer um CD, um disco infantil e tá falando sobre isso da forma meio que defendendo, né? Não é nem criticando. Aqui ele fala, né, que virou 4 mãos em concertos de amor. Ele fala e que ela queria, assim, que ele voltasse a ser só o professor mesmo, né? Então, foi embutido isso. E, na verdade, o Vinícius tem uma outra música mais antiga ali dos anos, lançada nos anos 70, que eu acho que era o Essa Menina, que chamava, que ele falava, né? O que essa menina tá vindo aqui me provocar, passando, andando desse jeito, ela tá me provocando. Parece que virava uma coisa natural e culpando a menina, né? Isso. Né? Assim, ela é culpada de andar e passar aquela história de, assim, por que tava usando saia, então, né? Ela ou por que tá usando vestido, linda, por né? que botou maquiagem, por que foi ser tão linda? Por que linda? ela é tão linda? Por que ela é tão fofa? Você conseguiu, escutando quando criança, já perceber esse fato, então, né? os gritos já eram estranhos, né? Por que tá gritando desse jeito, né? O sofá, eu falo solfá ou falo sofá? Eu, enquanto criança, já consegui linkar essas coisas, né? Então, ouvia e tal, mas não era a minha favorita do disco com toda certeza, né? Porque eu tinha consciência que não era uma música boa pra mim. Eu acho estranho. Essa composição porque assim, não tinha muito disco infantil, não tinha. Daí o único que tem essas músicas, o meu questionamento é esse, sabe? A Arca de Noé, daí você tem uma música de pedofilia. O que pedofilia, o que um adulto abusando de uma criança tem a ver com Noé, com Arca? Não tem conexão nenhuma pra mim. Tipo, eu não sei qual é a razão de tá, não tá. Eu posso falar eu quanto ouvinte desse disco que não fazia sentido pra mim, né? Pra minha realidade, o que eu queria ouvir, né? Eu tava querendo ouvir a Arca de Noé, eu não tava querendo ouvir nada mais além de animais, da pulga ou da abelha, ou enfim. Até tem essa coisa de falar da La Sol Fa Mi Ré,
Tira né? a mão daí. E daí, assim... Fá, ré, dó, si. É isso, já fala, tira a mão daí, né? Agora o sofá pra lição acabar. Não tem como fingir que não tem nada ali, né? Ah, não, é uma musiquinha composta inocente, foi sem querer. Sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo. Porque sem querer, não, eu acredito que não deve ter sido. Olha, não queremos estragar a infância de ninguém, mas tome cuidado quando for escutar essa música hoje em dia. Mas é legal que é um começo de conversa, né? Pode ser um pretexto para se iniciar uma conversa. Isso, né? Com alguém sobre o assunto, né? Para gerar esclarecimentos, né? Isso. Infelizmente, tem muito disco infantil e tem muitos trabalhos estudando desenhos infantis, onde tem essa questão subliminar embutida em relação à questão sexual da criança se acostumar com isso, né? Então, assim, por que existe isso em filmes infantis e CDs infantis? Então, tem muito trabalho internacional de músicas, desenhos internacionais, mas a gente tem um exemplo no Brasil também. Então, tipo, no mundo inteiro, no universo que é o Brasil, que não tem música infantil, naquele momento, de repente, tem. Uma coisa que não é nem tanto subliminar, é meio que clara ali, né? Qualquer adulto consegue realmente entender o que é aquilo, não tá subliminar. Outros trabalhos tem a questão sexual em trabalho infantil subliminar, que eu acho mais grave ainda. Porque isso aqui ainda tá na consciência, porque eu, quanto criança, eu penso, peraí, tem alguma coisa diferente. Outra coisa é quando eu não sei o que tá sendo feito. Eu, quanto criança, tô vendo um negócio inocente, e daí tá embutindo uma mensagem subliminar, e daí eu acho isso muito mais grave. Enfim, não está no assunto de hoje, né? Mas enfim. Vamos lá. Então, você pode voltar depois se quiser. Vamos tentar voltar para a música, então. Vamos voltar para a parte da... A Arca de Noé. Então vamos para a porta. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir o episódio completo por esse link aqui. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal para mais vídeos de música do Brasil e do mundo. Lá vem o pataqui patacolá, lá vem o pato para ver o que há. Lá vem o pataqui patacolá, lá vem o pato para ver o que há.